Cara, como é que fica então a educação agora? Se várias das coisas que eu precisaria ter muito conhecimento para executar, elas vão ser executáveis diretamente por inteligência artificial. Mas e a minha formação? Família, escola, ensino médio? Eu não consigo educar esse cara em uma semana, um mês. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências nos seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, agência especializada em Brand Experience com foco em eventos corporativos e ativações de marca. E hoje a gente vai falar sobre o mercado digital, branding, marketing, eventos e educação. Um tema super relevante, cada dia mais em alta e a gente sempre se pergunta como desenhar um curso que as pessoas não só aprendem, mas lembram. Como transformar uma jornada de aprendizado em percepção de valor, engajamento e autoridade. Para esse papo, tenho o prazer de receber alguém mega referência no país, Paulo Lepori, advogado, professor e escritor com mais de 280 livros publicados e uma trajetória de liderança fantástica. Passou em diferentes negócios, criou, vendeu, enfim, é um cara que fez muita coisa, atuou como CMO, CPO, CIO. Seja bem-vindo, Paulo, um prazer ter você aqui. Uma alegria enorme estar aqui contigo, para a gente falar um pouco sobre o mercado de educação, o mercado digital, e eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível a gente estar com a galera aqui e poder gerar valor. Boa, vamos lá, cara. Começando a nossa conversa, coloquei recentemente aqui no quadro a pergunta com o nosso nome, né? Como você marca, Paulo? Cara, que pergunta profunda, né? Essa é dura. Eu acredito que não só eu, mas todo mundo hoje em dia tem uma missão muito grande que é gerar valor real para o mundo. A gente viveu um momento no mercado digital que muita gente chamava atenção, produzindo conteúdo, falando sobre temas de interesse geral e especialmente quando a gente fala de vender curso, vender mentoria, quase todo mundo tem uma experiência um pouco ruim, sabe? De, às vezes, não ter conseguido navegar bem num curso, numa mentoria que fez parte. Então, o que eu mais busco fazer hoje, em todos os negócios que eu atuo na área de educação, é marcar as pessoas gerando uma transformação real com um produto de educação. Seja um curso, seja uma mentoria, seja um grupo de negócios. Porque no final do dia, o mundo mudou pra caramba, a educação mudou muito e o que faz as pessoas deixarem de procurar uma experiência tradicional de educação, de uma escola, de uma faculdade e procurar numa empresa digital, num infoprodutor, é justamente a expectativa de aprender com alguém que é da prática, que é do mundo real e que tem um valor geral para gerar ali, que tem um valor real para gerar para as pessoas. Então, como eu marco? Imagino que eu marco nos negócios que ajudam a construir, entregando transformações reais de vida, porque a educação serve para isso mesmo. Muito bom. E claro que tem bastante coisa que você poderia discorrer nessa parte de, gestão, né? O pouco que a gente tem conversado, você com certeza marcou e marca as pessoas que estão ao seu redor, né? Na calma, na serenidade, na tranquilidade e em estruturação de negócios. Isso eu acho incrível e você tem muita coisa aqui para falar para nós. E nessa transição, você também comentou em um almoço que a gente fez, você era o cara lá da educação tradicional, começou a migrar um modelo mesmo sem conhecer o mercado digital. Né? Na hora que você chegou no mercado digital, a galera falou, Paulo, onde você estava escondido? Né? Como assim você fez tudo isso sem saber os métodos e as formas que a gente usava aqui nesse mundo novo? Né? Qual que foi o ponto de virada na sua carreira que você percebeu que essa experiência do aluno precisava ser olhada como produto, precisava ser olhada de outra forma? Eu sou apaixonado por educação, comecei minha carreira como professor, só que eu percebi que aquele sonho de transformar o mundo por educação na estrutura tradicional seria muito difícil de ser realizado, porque a gente acaba entrando dentro de fórmulas, de formatos, de caixas que são pré-definidas e a gente não consegue criar muito. E uma grande virada que eu tive, eu era professor de direito, de faculdade, foi quando eu percebi que um aluno precisava passar 5 anos numa faculdade para aprender direito, só que muitas vezes ele passava os 5 anos e não aprendia. Aí ele vinha fazer um curso preparatório para um concurso público com a gente, nas nossas empresas, e em 6 meses a percepção de valor dele era muito maior do que em 5 anos de faculdade. Falei, pera,
tem alguma coisa aí de estranho e ao mesmo tempo de oportunidade. Por que um cara fica 5 anos na faculdade e não consegue extrair um valor real e, de repente, num curso livre de organização para concurso, ele consegue em 6 meses mudar? Será que é só a motivação de passar no concurso? Falei, não, acho que não. Acho que a gente precisa repensar a forma de empacotar o conhecimento para gerar valor real para a galera. Então, esse mercado que a gente chama de mercado não regulado, mercado informal, que é o mercado do concurso, que é o mercado do curso livre, da mentoria, é um mercado que eu brinco que é um mercado que não aceita desaforo. Por quê? Por que alguém compra um curso de um infoprodutor, de um influenciador digital? Porque está ali acompanhando o conteúdo dessa pessoa, se inspira pela história dessa pessoa e quer ter a mesma jornada de sucesso que essa pessoa. Então, quando eu compro um curso de um influenciador, de um infoprodutor, eu penso o seguinte, cara, eu quero me tornar esta pessoa e eu preciso que ela me ensine a exata jornada que fez ela chegar até lá. Então, o mercado de educação, ele é um mercado que tem 2 caminhos. Ou você vai estudar no mercado tradicional, nos formatos tradicionais, ou você vai estudar nessa nova educação, que é a educação das pessoas que tiveram resultado prático e conseguem entregar muito valor. E isso me encantou. Me encantou, por exemplo, ver que um cara que ensinava para concurso público, tinha passado no concurso público, ensinava a matéria jurídica de um jeito diferente do que o cara que nunca tinha passado no concurso. Falei, opa, peraí. Tem alguma coisa de muito valorosa aqui. Então eu não preciso necessariamente estar dentro de uma instituição regulada, tradicional, para entregar uma transformação de qualidade. A educação só existe quando ela entrega uma transformação real. Então eu olhei para esse mercado de infoproduto, esse mercado informal, não com preconceito, mas como oportunidade. Cara, é gente muito boa, que teve muito resultado e que quer entregar muito valor. Aí o que a gente faz? A gente estabelece uma ponte entre esses 2 mundos. O que um professor tradicional faz bem pra caramba? Normalmente ele é um cara didático, ele é um cara dedicado, ele é um cara que pensa o conteúdo, a estrutura. E o que um cara da vida real, um empresário como você, é muito bom, cara, em saber exatamente o que mexe o ponteiro. Quais são os elementos práticos que eu tenho que ensinar, o como fazer para a pessoa ter resultado. Tá, vamos juntar esses 2 mundos então? Vamos pegar essa vivência prática, essa vontade de gerar valor, essa possibilidade de ensinar o que funciona na prática com as estratégias de educação, de didática. Juntamos 2 mundos, pum, é explosivo. Incrível. Estava lembrando aqui da Medcoff e da Stage, são referências que eu acompanho. Queria saber para onde você está olhando. Então, esses caras são referências mesmo? O que você tem enxergado no mercado nessa transformação educacional? Meu velho, eu acho que a gente está vivendo uma transformação tão profunda quanto do início da internet, com inteligência artificial. Eu estou olhando para isso. E eu estou olhando porque eu acredito que ninguém ainda sabe o que vai acontecer. Ninguém, cara, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil. Por quê? Porque até bem pouco tempo as pessoas compravam uma jornada de aprendizagem, uma transformação completa. Então eu vou lá numa escola, eu compro um curso, eu vou lá numa escola, vamos começar do básico. Eu quero trabalhar com marketing. Como é que a pessoa fazia? Ela comprava um curso de 4 anos de marketing, né? A faculdade de marketing. Aí depois teve a segunda onda, que é o que nós estamos falando aqui do mercado de infoproduto. Então eu vou lá e vou comprar um curso livre de marketing de 100 horas, 200 horas. Só que agora mudou o seguinte, velho. Eu não preciso necessariamente passar 4 anos ou assistir dezenas de horas de aula para executar aquilo que um cara de marketing precisa executar na prática. Eu não preciso ter tanto repositório de conhecimento. Por quê? Muita coisa que vai precisar ser feita, os agentes de IA vão fazer. Cara, como é que fica então a educação agora? Se muita coisa eu não preciso criar do zero. Se várias das coisas que eu precisaria ter muito conhecimento para executar, elas vão ser executáveis diretamente por inteligência artificial. O impacto é tão profundo que eu acredito que, num curto espaço de tempo, isso já está acontecendo em algumas escolas de educação digital, o que os professores vão vender e o que as escolas vão vender é muito simples. É uma base de fundamentos e princípios que a pessoa precisa dominar e depois vários agentes de IA para executar as tarefas. Então, muitas coisas que eram ensinadas nos cursos não vão mais ser ensinadas.
Eu vou ensinar os fundamentos, na prática eu vou ensinar a pessoa a pensar estrategicamente e depois as ferramentas táticas e as ferramentas de operação, elas vão ser entregues com agentes de IA. Então, o mercado que a gente conheceu até hoje como mercado de infoproduto, o produto de informação, ele acabou. Eu acredito que a gente está migrando para um mercado que chama mercado de infoserviço. É informação com serviço e com SaaS, com recorrência também. Quer dizer, eu vou contratar um produto de educação, mas eu estou contratando uma ferramenta que é um serviço tecnológico também. Cara, e esse gap educacional, porque, beleza, a gente vai chegar nesse momento de eu comprei um curso, um SaaS, um serviço, o cara me dá essa base para eu saber perguntar, ter um pouco de senso crítico. Sim. Mas e a minha formação? Família, escola, ensino médio, eu não consigo educar esse cara em uma semana, um mês. Então, onde vai estar esse gap? Aí vou ter que ter acompanhamento, porque provavelmente boa parte da população brasileira não vai acessar esse nível de consciência. Não vai, velho. Isso é um problemaço. Desde que começou uma história alguns anos atrás, certeza você acompanhou do tal do homeschooling, sim, que é basicamente tirar as crianças da escola e educar em casa, que essa discussão não existe. Cara, como é que eu vou ensinar valores para as pessoas? Como é que eu vou ensinar socialização para as pessoas? E aí vem a pergunta, de quem que é esse papel? Acho que essa é a primeira pergunta. É da escola? Não é da escola? Os valores, isso tem que ser ensinado por quem? Pela família ou pela não família? Pelos professores? E eu acho que essa questão ela é uma questão tão fundante que eu não sei se ela tem condições de iluminar esse momento que a gente está vivendo hoje. Porque é o seguinte, cara, você pode pensar assim, Paulo, eu acho que vai ficar tudo muito raso. Eu acho que as pessoas vão perder a capacidade de pensar. Eu acho que as pessoas vão virar robôs e elas não vão conseguir executar tarefas como elas poderiam executar. E eu acredito que a tecnologia ela tem sim a possibilidade de emburrecer muita gente. Todo o processo de automação é capaz de emburrecer muita gente. Mas vamos pensar o que a tecnologia sempre fez. Cara, a tecnologia, quando ela é mal usada, ela piora o ser humano. Então, hoje eu posso ir no supermercado e comprar todo o alimento que eu quiser. Isso gera qual efeito? Uma população que hoje está mal preparada fisicamente, é uma população que adoeceu física e mentalmente, porque não tem desafios básicos que o ser humano tinha milhares de anos atrás, por exemplo, de caçar, coletar e preparar o próprio alimento. A tecnologia ela sempre faz isso, ela tem um duplo papel. Ela facilita, mas ela atrapalha um pouco a manutenção do ser humano com tanta saúde, com tanta qualidade de vida. E eu acho que o que nós estamos vivendo agora vai ser tão pesado quanto, só que do seu ponto de vista cognitivo. Aí que você matou a charada. Cara, será que as pessoas vão emburrecer? Elas vão pensar menos? Elas vão ter menor capacidade de resolução de problema? Eu acho que, em certa medida, há um grande risco. Só que, por outro lado, o que a gente vai ter com a IA, as pessoas que têm fundamentos e conseguem conversar com elas, é a capacidade de chegar a soluções cada vez mais afiadas. Porque eu vou ter ali a possibilidade de debater com um agente ou de trocar com um agente de inteligência artificial e chegar em soluções ainda mais subtis. Então, recapitulando, eu acho que a tecnologia ela sempre tem o risco, ela sempre traz o risco de piorar a vida das pessoas, mas eu procuro olhar sempre do outro lado, mas ao mesmo tempo ela pode melhorar muito. Eu acho que esses dilemas de como a gente vai aprender valores, como a gente vai aprender a pensar, são dilemas que a gente vai enfrentar e vai achar uma saída. Eu sou muito otimista em relação a isso, sabe? Eu também acho que a humanidade sempre tende a melhorar. Claro Sim. que, como a gente está vivendo hoje, a gente enxerga muito problema, mas se eu olho 10 anos atrás, 15, 30, 100, estava pior. Exatamente. Né? Pior que pareça o nosso momento atual. Também sou um cara otimista. Paulo, mudando aqui para a parte... Uma ponte do digital com presencial. Tá. Então a gente vê marcas digitais investindo em eventos físicos, o mercado de infoproduto, o mercado de educação, o mercado com publicidade, com um olhar muito forte para o meu mercado, né? Para ativações, para encontros e tudo mais. O que o mercado digital, o mercado educacional pode ensinar ao mercado de eventos em termos de audiência, engajamento, conversão, que a gente ainda apanha nisso? O mercado de educação, assim, tomado só como mercado de educação, talvez ele consiga ensinar pouco.
Só que eu enxergo que esse mercado, que é o mercado que chama a atenção hoje, é um mercado de criação. É um mercado de criação de relevância e que, por consequência, gera uma demanda educacional. Então, talvez seja, cara, como que o mercado de creators, como que o mercado de criadores de conteúdo, de geração de movimento e relevância consegue iluminar todos os outros modelos de negócio. Na minha leitura, o que o mercado de creators ensina é que hoje ninguém consegue monopolizar a atenção. Você não consegue dar uma porrada e monopolizar a atenção de ninguém mais. Vamos pegar o mercado publicitário. Cara, se eu tivesse muito dinheiro há 20 anos e eu quisesse monopolizar a atenção das pessoas, eu fazia o quê? Eu comprava os espaços publicitários do Jornal Nacional, das novelas, tá tudo certo, e obrigava as pessoas a me assistir do sofá da sala, porque nem o celular para assistir no intervalo da novela elas tinham acesso. Eu conseguia monopolizar a atenção na marra. A mídia tradicional, a mídia digital, ela sempre fez as coisas muito na marra. Ter muito dinheiro era quase o suficiente. Hoje, meu velho, eu posso ter o dinheiro que eu quiser. Se eu não aprender a chamar a atenção das pessoas, esse dinheiro vira pó. Então, a mesma grana que alguém hoje pode querer colocar lá no intervalo do Big Brother, se for bem distribuída nos canais com creators, com influenciadores digitais, vai dar muito mais retorno. Por quê? Porque essas pessoas dominaram o jogo da atenção, de chamar a atenção. Paulo, e qual que é a relação disso com muita gente está procurando experiência presencial? Porque a partir do momento que os creators, os influenciadores, eles conseguem chamar a atenção, eles dão o próximo passo num funil de descida, que é a geração de relacionamento e conexão. Que é uma geração de relacionamento e conexão que começa no digital, mas que tende a ser muito mais profunda e muito mais intensa presencialmente. E como está todo mundo hoje muito digitalizado, passando o tempo todo na tela do celular, sempre que há a possibilidade das pessoas saírem do meio digital e viverem experiências presenciais intensas com aquelas pessoas que chamaram a atenção delas, que já se relacionam digitalmente com elas, elas vão amarradonas. Então não é a experiência presencial por si, é a experiência presencial que é uma continuidade intensificada daquele relacionamento que começou no digital. Acho que é isso que a gente está vivendo, acho que esse mercado ensina a gente sobre isso, cara. Não necessariamente chama atenção quem tem mais dinheiro e consegue dar uma porrada maior, mas quem consegue ser mais estratégico na linha argumentativa. Paulo, e se você fosse um CMO hoje de uma grande corporação, seria esse o movimento que você olharia para realmente trabalhar a marca no offline, nos eventos, nos stands, nas feiras? O que mais você olharia além dos creators? Cara, eu sempre penso o seguinte: tudo é sobre resolver um problema ou atender um desejo. Para mim, o pressuposto de tudo é isso. Então, primeiro assim, cara, eu tenho uma solução. Normalmente, a nossa jornada empresária é assim: eu tenho uma solução e eu quero vender essa solução. Beleza. Primeira coisa assim, cara, quem que é o meu cliente ideal? É o fulano. Cara, o que esse cara tem de muita dor, velho? De muito problema? Ou o que essa pessoa tem de muito desejo? Tá. A partir daí, eu penso, beleza, eu consigo solucionar essa dor, dissolver essa dor ou realizar esse desejo? Consigo. De que jeito? Cara, vou mapear as soluções que eu tenho. Aí eu vou olhar no mercado o jeito que está todo mundo fazendo para resolver essa dor ou para atender esse desejo. E eu vou olhar isso tudo com um olhar quase de desdém, assim. Tá bom. Tá. Como é que eu posso resolver essa dor? Como é que eu posso atender esse desejo de um jeito único? A partir do momento que eu identifico isso, qual vai ser o meu jeito único de resolver um problema ou de atender um desejo, eu vou criar uma forma de chamar a atenção das pessoas para isso. Pode ser um totem, pode ser um anúncio digital, pode ser um evento presencial, pode ser qualquer coisa. Por quê? Na minha leitura, isso tudo é meio de chamar a atenção das pessoas para resolver um problema ou atender a um desejo. Então eu sempre enxergo assim, cara, ter um evento presencial, ter uma experiência de marca é, antes de tudo, intensificar o quanto eu conheço sobre o meu cliente ideal, o problema que ele tem ou o desejo que eu vou ajudar ele a realizar. Aí eu venho, me conecto e explodo, intensifico. Então acho que o presencial ele tem esse poder. Cara, eu intensifico e eu faço a pessoa se emocionar mais do que ela consegue se emocionar no mundo digital.
Por isso que isso faz as pessoas tomarem mais decisão de compra, se tornarem fãs fiéis. Não por acaso, quando a gente desenha experiências de entrega de produto educacional, quase sempre a gente pluga um evento presencial. Por quê? Porque é um momento de êxtase. Cara, é cruzar a linha de enxerrada. É a realização completa. É o show do artista. Exato. Eu posso ouvir, cara, 100 horas de música, mas quando eu vou num show, bicho, é uma experiência sensorial, né? Muito bom. Até complementando, Paulo, eu tive numa palestra do Eric Shibata e o trabalho que eles fazem na CIMED é incrível. Né? E ele comentou, deu lá as teorias dele que está muito nesse caminho, mas ele falou assim, quem que é a esposa quem que é a sua esposa do jogador de futebol? Que ele falou, cara, a gente não tinha grana para patrocinar o jogador, mas eu tinha grana para patrocinar a esposa. Maravilhoso. E um de vários movimentos que eles fizeram, né? E eles conseguem captar mídia, investir pouco e ter quase o mesmo resultado, que é isso. O que o concorrente está fazendo e eu vou fazer diferente? E aí eu vejo agora eles lá na Kings League patrocinando, acho que o Fúria, né? um time brasileiro, com uma exposição gigantesca para a Lavitan, que ninguém está olhando para isso. Agora, claro que as outras marcas vão olhar, mas é esse olhar apurado de realmente onde eu posso me diferenciar, ter mais impacto e gastar menos. Exato, porque assim, de novo é o jogo da atenção. Aonde está a atenção das pessoas? Tá na Kings League? Beleza. Tá no jogador de futebol? Tá, então tá na esposa também. Talvez ela tenha até mais seguidor do que ele. Então aí é mega estratégico. Beleza, então eu defini, cara, eu quero estar nesse ponto de atenção. Qual é o jeito mais barato e mais eficiente de estar nesse ponto de atenção? Eu vou entrar nesse ponto de atenção. Só que eles também dão uma porrada. Porque eles também estão no programa de domingo. Porque aí já é uma mini channel, cara. Aí eu faço um jogo ali de mira laser, né? Cara, eu vou ali, pum, mira laser. Esposa do jogador, pá. Mas eu também jogo a bomba atômica num canal de aquisição amplo, como é um canal de mídia aberta. Por quê? Porque aí, cara, chega um ponto que... Qual que é o problema? O maior problema da CIMED hoje, né? O maior problema da CIMED é que ela tá crescendo mais rápido que o próprio mercado. Você, olha que loucura, velho. Qual que é o seu problema hoje? Meu irmão, tô crescendo mais rápido que o mercado. Tá, agora como é que eu faço então pro mercado crescer mais rápido? A CIMED contratou uma das nossas soluções para atender esse problema dela. Qual que é? Cara, eu preciso fazer o mercado consumir mais medicamento. Como é que eu faço o mercado consumir mais medicamento? Com educação. Como assim com educação? Cara, a gente desenvolveu um programa para os donos de farmácia melhorarem a performance deles de venda no ponto físico e com isso comprar mais medicamento e aumentar o mercado. Então, sim, olha o nível do jogo e aonde a educação pode chegar. Ela pode ser Education-led Growth. Ela pode ser o canal de crescimento do próprio negócio. Então, não é só um canal de transformação direta do cliente final. É um canal que faz o mercado crescer e o seu cliente comprar mais. Então, por exemplo, pega o teu caso. Cara, eu vou montar um stand numa feira e vou criar uma experiência para esse cara valorizar mais eventos presenciais e impacto de marca. Beleza, eu vou usar um processo educacional para expandir o mercado para o cliente final comprar mais. Então, a educação não é só para o cara final, mas o cara que eventualmente ainda vai ser cliente da sua marca. Porra, porrada. É. Pô, animal, cara. Imagina esse trabalho com a CIMED, deve ter sido incrível. Assim, é um trabalho de campo, velho. Então... É ir lá conversar com o farmacêutico. E eu também vi uma palestra do Adib lá no Clax, falando sobre esse trabalho dele de estar lá na ponta e como ele olha pro dono da farmácia, e aí faz todo sentido esse trabalho. É aquilo que eu falei lá atrás, cara. No final do dia é sobre eu ser obsessivo por resolver o problema real de alguém, que é resolver o problema lá do cara da farmácia. Meu amigo, se ele se perde no jogo da influência e tal, de mídia, cara, mas no final do dia, quem que tá fazendo vender mais remédio? É o seu João lá da farmácia que passa o dia inteiro com a barriga no balcão. É lá que está a relevância, é lá que está a mudança de chave, é lá que está o dinheiro. Exatamente, muito bom. E olhando para o que o mercado está fazendo de errado, né? Quando a gente olha para esses encontros presenciais, o que o mercado digital ainda precisa aprender com o nosso mundo offline? Cara, o mercado digital ainda é muito amador. Então, o mercado digital ainda acredita que dá para fazer tudo de última hora. Que eu não preciso preparar um evento, que eu não preciso ter estrutura, que eu não preciso pensar de forma profissional para garantir que tudo aconteça bem, que eu não preciso pensar na experiência de ponta a ponta do cliente num evento presencial. O digital ainda
não tem esse nível de profissionalização. Por quê? Porque é um mercado muito abundante. Então, é um mercado que tolera mais erro, só que talvez tolerava. Por quê? O mercado também mudou, né? A profissionalização ela acaba se impondo como um elemento de sobrevivência. Então, o mercado digital ele precisa aprender a profissionalização do que o mercado tradicional físico já tem como régua de qualidade para poder subir o nível de todas as suas entregas, com toda certeza. Sabe o que eu vejo, estando um pouco mais próximo nesses últimos 6 meses, 1 ano do mercado, o produtor de evento, ou o freelancer, ou a agência que o mercado digital contrata é o sobrinho que fala-se, né? Pô, mas como assim você contrata um sobrinho para cuidar do seu marketing? E estão fazendo isso para os seus eventos. É claro, eu, por ter uma agência, sempre vou defender realmente contratar alguém que seja capacitado para operacionalizar, criar, planejar um evento de qualquer tamanho que seja. E a galera não faz a conta do tempo que eu coloco para gerenciar esse terceiro, ou o meu time interno, o headcount, o custo que eu tenho, turnover, enfim, para operacionalizar isso por conta própria e quanto que isso me custa. A galera não faz essa conta. Se fizesse, a decisão seria, cara, dá para alguém que sabe fazer. Porque o resultado vai ser melhor, eu vou ter menos dor de cabeça, eu vou ter mais tempo livre para pensar no meu pitch, para pensar em estratégia qualquer que seja, para eu plugar melhor nesse projeto ou em vários eventos que eu faço durante o ano. E, com certeza, a minha margem vai ser igual ou melhor, mas a galera não faz essa conta. O infoprodutor e o cara do mercado digital, como regra, ele não consegue perceber a complexidade que é a entrega de um evento presencial. Para ele, é como se fosse acontecer um dia de live. Ele não consegue mensurar a complexidade do que pode acontecer num evento presencial. Por quê? Porque ele foi forjado no digital. Ele não é, a gente brinca que ele não é da Terra. Ele é do digital. Ele é um ser mais etéreo. Sim, isso não é uma visão preconceituosa. É o que é. Sim. Então, se eu consigo fazer uma live, eu e mais um em uma câmera, por que eu não vou fazer um evento, eu mais um em uma câmera? Porque, cara, o mundo presencial é completamente diferente do mundo digital. E a intensidade do que acontece no presencial é muito mais alta do que acontece no digital. E essa talvez seja a dificuldade de percepção de valor. E o tanto de problema que pode dar num evento presencial é muito maior do que num evento digital. Então, há essa dificuldade de assumir riscos reais, assim, preciso investir uma grana aqui para diminuir risco e aumentar o potencial de valor. Ele tem essa dificuldade de mensurar. Essa é a grande verdade. É difícil, e não é só esse mercado. Empresas de médio e grande porte também têm essa dificuldade. Então também tem. É uma dor geral. E aí fica também a reflexão para o nosso mercado, que é como eu provo mais valor para esses contratantes, né, para esses parceiros. Então, se não estão percebendo tanto valor, talvez eu tenha que gerar mais valor, talvez eu tenha que trabalhar com educação. Sim. Né, e mostrar que podemos trabalhar de outra forma e que é melhor ter pessoas, empresas plugadas nas minhas soluções de evento, de ação, enfim. Igual eu plugo uma agência de publicidade, igual eu plugo uma agência de creators, né, que Sim. não deveria estar colocando a mão nisso. Com certeza. E aí na jornada digital, Paulo, a gente vê diferentes esteiras, né, tem nomes diferentes para estabelecimento de produtos no mercado. Onde que você acha que faz mais sentido ter esse tipo de ação? É no meio de uma esteira para um pitch de um produto maior? Ou qual é o formato que você gosta de ter esses momentos presenciais na esteira digital? Eu acredito que ele cabe em qualquer momento. Vamos sempre pensar um funil pelo qual as pessoas vão passar desde o início da jornada delas. Então, é um momento de atenção e conhecer uma proposta sobre algo, um momento de relacionamento e depois um momento de conversão e venda. Então, atenção, relacionamento e conversão. Dá para eu começar uma jornada no ponto da atenção com o evento presencial? Com certeza. Eu posso fazer isso. Eu posso vender um evento, lotar de gente nesse evento. Tem vários creators que estão fazendo isso agora.
chamar a atenção de alguém pela primeira vez para ir num evento, mesmo que esse creator não seja tão conhecido ou mesmo que essa marca não seja tão conhecida. Como é que eu faço isso? Na porrada, gerando valor, mostrando que vai ser um evento incrível, que vai resolver dor, que vai endereçar desejo, boto lá 1.000 pessoas no evento e gera um impacto sensorial fora da curva para essa pessoa e faço ela comprar outros produtos e serviços descendo no funil do cliente. Pode ser no meio? Pode ser no meio. Eu posso já ter chamado a atenção das pessoas, elas estão me seguindo, elas compraram um primeiro produto meu, que normalmente a gente chama que é um produto de baixo ticket, e aí eu chamo ela para o evento. Ela já está se relacionando comigo, eu já passei da fase da atenção, ela já está se relacionando. Aí eu uso o evento para aprofundar relacionamento e confiança e faço um pitch, faço uma oferta de um produto de mais alto ticket. Isso é o mais usado. E eu posso ter um evento de fundo ou de fim de jornada, que a pessoa ela já fez uma aquisição de um produto de alto valor e o que eu quero fazer? Eu quero criar não o fundo do funil, eu quero criar uma ampulheta. Eu quero voltar a expandir receita e relacionamento. Então, eu quero renovar um produto que ela comprou de educação, uma mentoria, eu quero vender um software, eu quero vender uma outra solução, eu quero vender um serviço e aí eu uso o evento no finalzinho da jornada para gerar um novo pico emocional para fazer a pessoa comprar mais. Então, em qualquer ponto do funil, dá para você plugar um evento presencial de alto impacto. Muito bom. E eu te perguntar justamente que teoria você tem seguido nos funis, porque o funil tradicional morreu. Aí tem flywheel, tem o funil em ampulheta, tem o funil em espiral. Qual método você tem seguido? Você tem usado tudo? Você criou um método seu para olhar para isso? Eu tenho um método próprio para olhar para isso e que adota, na minha cabeça, a estrutura mais lógica e simples, que é um funil em cima do outro, só que com as bocas viradas, que é o funil ampulheta. Então, eu posso pensar ecossistema em formato de flywheel, de múltiplas áreas de entrada e saída? Posso. Mas quando eu penso o funil ampulheta, eu sempre busco as representações visuais que possam simplificar a visão e dar muita clareza do que acontece. Então, se eu tenho um funil, né, todo mundo imagina um funil, e eu tenho uma primeira fase de chamar atenção, uma segunda fase de gerar relacionamento e uma terceira de gerar conversão, isso é muito claro que eu tenho que fazer. Um anúncio, uma página, um anúncio, um conteúdo gratuito, um Reels, um Stories e depois uma tomada de decisão de compra. É sempre a mesma coisa. É sempre atrair, relacionar e converter. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, quando a pessoa domina essa primeira parte do funil, ela não ganhou o jogo ainda. Ela talvez tenha feito um gol, 2, 3. As pessoas ganham o jogo de verdade quando elas conseguem plugar um outro funil ao contrário. A partir do momento que a pessoa toma a decisão de compra, atração, relacionamento e conversão, ela converte, começa um outro jogo muito mais difícil, que é o jogo da conversão ao contrário, que eu brinco que é chamar a atenção de novo da pessoa. O jogo da LTV, né? É o jogo da LTV, porque qual que é o cemitério silencioso do mercado de educação? As pessoas nunca acessam os produtos que elas compram. Ou elas acessam e não continuam consumindo esse produto. E isso é o que acontece na maioria das empresas e dos negócios. As pessoas contratam produtos e serviços e fazem um mau uso. Então começa de novo um jogo de chamar atenção. E pode ser até, por exemplo, no mercado B2B. Às vezes você vende um produto para uma empresa, aí você tem um comprador que toma decisão, só que na hora de usufruir do que você vendeu, a pessoa usa mal. Aí ela não valoriza o que você está vendendo para ela, o que você está entregando para ela, porque você não ativou ela bem e relembrou por que ela resolveu comprar com você. Aí você reativa essa pessoa, você cria um relacionamento maior e você gera a conversão nova, que é o quê? Que é a recompra. Então é um jogo eterno de, cara, chamar atenção, relacionamento profundo e gerar conversão. Chamar atenção, relacionamento profundo e gerar conversão. Sempre é sobre isso. Quase todo negócio que você olha, você fala, cara, essa empresa ficou obsoleta, hein? Pode olhar que o problema está em uma dessas 3 etapas. Ou ela não conseguiu mais chamar atenção, ou ela fraquejou no relacionamento, ou ela não conseguiu gerar uma conversão, uma entrega de alto impacto. Então, eu gosto de olhar um funil e o outro funil emendando embaixo. Muito bom, muito bom. E aí vai nessa luta de sempre, né? Que realmente reduzir churn, aumentar a LTV, plugar produto novo, criar ecossistema, e aí a conversa vai longe. Exatamente. Nessas modelagens, né? E aí aqui falando de um case legal,
que a gente... Um clichêzinho, né? É o Duolingo, cara. Tá ali no mercado de educação. Sim. Hypadaço, né? Cara, eles mudaram a mentalidade um pouco do jogo, do mercado, uma marca grande atuando ali no digital. A que você atribui esse sucesso da Duolingo como plataforma digital mesmo, exposição de marca? Espetacular o case do Duolingo. Primeira coisa, como teste de negócio, tem uma demanda infinita quase. Todo mundo quer e precisa aprender a falar uma outra língua, normalmente o inglês. Então, beleza. Todo negócio que tem muita demanda é um negócio que tem o potencial de ficar gigantesco. Então, primeira coisa é o tamanho do mercado, gigante. Segunda coisa, que o Duolingo foi brilhante. O Duolingo foi brilhante em entender que o processo de educação ele pode ser feito aproveitando o que as pessoas já têm dentro da própria cabeça. Aproveitando o repertório. O que é aproveitar o repertório? É a estrutura de gamificação. A estrutura de gamificação coloca uns bonequinhos lá que me remetem ao que eu vi na minha infância, nos desenhos animados, o barulho das moedinhas, o jogo. Então, a gamificação, que todo mundo fica fazendo análises mega complexas, nada mais é do que eu pegar um repertório que as pessoas já têm e encaixar dentro de uma experiência de educação. Só que o Duolingo ele não tem a pretensão de te ensinar uma outra língua. O Duolingo ele tem a pretensão de te divertir. Ele inverte o pressuposto. O pressuposto não é educar, o pressuposto é divertir. Então, eu te ensino enquanto estou te divertindo. Eu não te divirto enquanto estou te ensinando. E muita gente tenta criar experiências gamificadas assim, desenha o processo educacional inteirinho e fala assim, agora vamos criar uma gamificação? Cara, beleza. Mas percebe que é um puxadinho? O Duolingo não, cara. Nós vamos divertir as pessoas, enquanto isso a gente vai ensinar inglês. Agora, o ponto máximo do Duolingo. Por que o Duolingo é um fenômeno? Porque as pessoas, de fato, aprendem a falar inglês. Elas ficam conectadas, engajadas, envolvidas na experiência de gamificação, que envolve, do seu ponto de vista neurológico, liberação de dopamina, que nada mais é do que a liberação de uma substância de prazer no cérebro quando eu estou diante de algo que eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então tá todo mundo falando hoje sobre dopamina, né? Substância do prazer e tal. Quando eu tenho uma experiência inesperada, eu libero a dopamina. Não, a dopamina ela é liberada antes de eu ter uma experiência inesperada. A dopamina ela é liberada antes de eu virar para o próximo Reels no Instagram. A dopamina é liberada antes de eu passar para a próxima pergunta no Duolingo. Por quê? A dopamina é liberada quando eu estou diante da possibilidade de ter algo prazeroso que eu não sei o que vai acontecer na sequência. E o Duolingo é espetacular nisso. A cada pergunta você não sabe qual vai vir. De repente é uma pergunta para você mandar um áudio, outra é para você marcar a múltipla alternativa, outra é para você escrever e você não sabe. Então, o algoritmo estruturado de gamificação do Duolingo ele é brilhante. E o Duolingo pensa, e voltamos para a história do funil, cada micropasso que a pessoa vai dando no funil de engajamento dela. E aí tem centenas de pessoas que estão o tempo todo olhando qual é o gatilho que está funcionando mais para o maior número de pessoas. E aí é um trabalho de engenharia, de precisão, de teste e resultado. Teste e resultado. É um trabalho obsessivo de entender como que eu consigo manter as pessoas mais tempo por ali. Por quê? Porque o pressuposto não é da educação, é de fazer a pessoa jogar. Porra, baita análise. Animal. E você acha que dá para usar em marcas tradicionais, no mercado jurídico, mercado de saúde, esse modelo um pouquinho diferente? Cara, muita gente está tentando fazer isso nesse nível. A gente ainda não tem nenhuma experiência tão profunda quanto a que o Duolingo começou a fazer, mas eu acredito que sim, desde que o pressuposto seja esse. Eu vou divertir e, por acaso, eu vou ensinar, criando uma experiência viciante. Porque eu falei que um dos pontos estratégicos do negócio do Duolingo é o tamanho da demanda, mas não é só isso. Tem um outro elemento muito forte, que é o elemento de identidade, linguagem e o elemento emocional. Não falar uma segunda língua, especialmente a língua inglesa, não falar o inglês, é um elemento de muita dor psicológica nas pessoas. Então, enquanto a pessoa joga, dou a sensação para ela de que ela está avançando e aprendendo, eu dissolvo dor. A dor de não falar inglês, de não ser aprovado numa entrevista de emprego, de não conseguir se comunicar minimamente com uma pessoa que é nativa em outra língua. Então,
além da sofisticação estratégica, existe um altíssimo impacto emocional. Quer falar de outro fenômeno? Café com Deus Pai. Nossa. O que é o Café com Deus Pai? Cara, o Café com Deus Pai é um livro que as pessoas diariamente vão ter acesso a uma mensagem de fé e elas vão ter uma alta transformação emocional. Começou como livro, virou podcast, tem pílula diária. Por que o Café com Deus Pai é tão poderoso? Porque ela criou, assim como o Duolingo, um elemento de hábito. Por que as pessoas ficam no Duolingo? Porque depois de um certo tempo já foi criado o hábito. Por que o Café com Deus Pai ele é um fenômeno? Porque depois de um certo tempo, ele virou um hábito. Por que o smartphone é tão viciante? Qual que é o elemento de maior vício de um smartphone? Não é o WhatsApp, velho. É o despertador. Quantas pessoas hoje não usam o despertador do smartphone? Quase todas. O despertador é o maior elemento de vício, porque as pessoas têm o hábito de usar o próprio celular para acordar. Então, o primeiro ponto de conexão que o ser humano tem, na hora que ele acorda, é desligando o despertador. E isso gera um elemento de hábito, gera um elemento de vício abissal. Então, tudo que eu consigo fazer, que em última instância eu entro no hábito da pessoa, eu entro no modo automático do cérebro dela de pensar, é altamente viciante. Então, eu consigo fazer um outro Duolingo em qualquer outra área do conhecimento? Consigo. Só que como é que eu vou criar um novo hábito nas pessoas a ponto delas fazerem aquilo no modo automático? Esse é o grande desafio. E o seu despertador é no celular? O meu é no celular, cara. É no celular. Um tempo eu usei um antigo, era bom. Aí eu voltei pro celular. Pois é. A gente fica tentando o tempo todo se desvincular, mas no fim a praticidade, acaba a pilha do acabou outro. Acabou a pilha e nunca mais pus. Né? Exatamente. Aí vamos lá, vamos pra roda dos hamsters, né, cara? A gente sabe que tá nessa roda, tenta ao máximo. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, quando eu chego em casa, da jornada de trabalho, eu deixo o celular perto da porta. Para dentro de casa, eu perder o contato físico. Porque se está próximo, a gente pega. Sim. Mas em vários momentos eu me pego assim, cara, parece que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque o meu hábito é de pegar o meu telefone para mexer. Então aqui, agora a gente está aqui, conversa massa pra caramba. Eu nem tô lembrando do celular. Só que nós estamos energizados, a gente está falando de coisas legais, você está me desafiando a pensar, a gente está trocando. Só que nem sempre é isso. E a dificuldade que a gente tem hoje em dia é de resistir ao tédio. Só que resistir ao tédio é a coisa mais estratégica que pode existir. Porque as grandes ideias surgem nos momentos de tédio, que a gente sai do nosso modo acelerado, entra no nosso modo lento e consegue fazer conexões não óbvias na nossa cabeça que vão fazer explodir uma coisa inovadora. E esse é o grande desafio. Muito bom. Paulo, para fechar aqui o nosso papo, a gente sempre traz a pergunta relacionada à memória. Assim, qual é a memória que te marcou profundamente e ainda influencia o jeito como você se conecta com as pessoas, lidera, toma decisões? Caramba, que pergunta incrível, velho. Qual a memória mais profunda que eu tenho em relação a isso? Muito louco, né? Vou dar um depoimento diferente aqui. Não é memória positiva. Isso é uma característica do ser humano, né? A gente tem muito mais marca de memória de coisa negativa do que de coisa positiva. E a minha marca é de um professor que eu tive de arte marcial, que era um cara que liderava pela força. Ele liderava por comando. E isso nunca se conectou comigo. E esse cara era um cara que eu convivia, porque ele era o meu treinador. Em tese, ele deveria ser uma referência técnica e de autoridade para mim, mas é um cara que zero me inspirava. Então talvez esse cara tenha sido um cara que não me ensinou a amar aquela arte marcial, mas me deu a seguinte mensagem: se você quiser liderar e inspirar as pessoas, nunca pode ser por comando ou pelo medo, mas sim pela inspiração. Então eu procuro o tempo todo liderar pensando em como eu posso inspirar as pessoas, dar um motivo para elas fazerem o que precisa ser feito. Porque quando as pessoas têm algo maior, elas têm um motivo para se importar e para dar o próximo passo, todo passo é mais leve. Então a minha memória que me leva a ter uma atitude de liderança hoje, de construção, não é uma memória positiva, mas é uma memória que me gerou um resultado que eu acredito, posso estar enganado, que hoje é positivo. Não, com certeza é positivo. Te mostrou como você não queria
viver isso. Exato. Aí como você não quer que os outros se sintam. Exato. Então, a gente aprende na dor. Aprende na dor. A psicologia nos conta, tem a dor, tem o amor, tem outras formas da gente aprender. Com certeza. Nem sempre é a melhor, mas com certeza te transformou nessa pessoa, né? Ajudou na sua construção como um bom líder, um bom gestor. Legal. Muito bom, Paulo. Cara, obrigado. Conversa rápida, mas muito, muito relevante. Acho que dá para a gente ficar o dia inteiro aqui conversando de outras coisas. Acredito que foi valioso para todo mundo que está nos escutando, entender um pouco mais sobre o mercado tradicional, o mercado digital, como eu uso isso nos meus negócios, para onde que eu posso olhar a inteligência artificial plugada nos meus próximos anos, eventos também, como que esse mercado tem usado e de que forma a gente pode aprender um pouco sobre isso. Então foi uma conversa bem, bem rica. Queria deixar um espaço aí para falar sobre seus canais, suas mídias, onde que o pessoal te encontra. Legal, foi uma alegria enorme estar aqui contigo. Nem vi o tempo passar, foi incrível. Falar sobre educação, sobre geração de valor, sobre negócio, sempre me apaixona. E sempre que você me convidar, eu vou estar por aqui. E parabéns pela condução. Quem quiser trocar ideia, ver mais conteúdo sobre modelagem de negócio e educação, Paulo Lepori, pode digitar meu nome aí em qualquer rede social que você vai achar a minha arroba no Instagram, você vai achar um canal no YouTube, TikTok, todas as redes. Procura lá, manda mensagem, vamos trocar, vamos gerar valor. Muito bom, valeu. E as minhas redes é o @rovitor. Fala um pouco sobre o mercado de eventos, principalmente para donos de empresas do nosso mercado. Então, em breve terá aí os meus cursos, a minha parte de educação executiva, já está aí saindo do forno. E também tem a nossa agência, @fito.ag, isso ali mais no Instagram. Então, a gente coloca bastante sobre nossos eventos, nossas ações, as feiras, os stands, enfim, tudo que a gente produz e entrega para grandes players do mercado. E é isso. Queria agradecer. Mais um episódio entregue, super rico. Espero contar com vocês aqui na nossa audiência no próximo episódio.